Olá, bom dia. Este é o segundo vídeo, do dia de hoje, 1 de junho de 2022. Eu vou falar um pouco sobre norma padrão. Os desvios mais comuns são quanto à falta de acentuação, muitos por falta de atenção ou por rapidez na escrita, ou por desconhecimento, não sabem como usar muito bem o acento agudo e com isso perdem ponto, da norma padrão. Então tem que tomar muito cuidado com isso, mas principalmente acento grave, vírgula e hífen. Tomarem muito cuidado, terem muito cuidado, analisarem, tem arquivos, quem quiser eu envio, como um da Michaelis, sobre as mudanças ortográficas, de 2009, mas que começaram a vigorar em 2012, inclusive em provas, de vestibulares e concursos. Colocação pronominal, tomarem muito cuidado quanto a se é próclise, se é mesóclise, se é ênclise. E se algum desses nomes soa estranho para você, então é o momento mesmo para ler sobre, ou reler, relembrar. Concordância nominal, concordância verbal, regência nominal e regência verbal, se a palavra pede preposição ou não, ou substantivo, ou é o nome em si, ou então o verbo, E é muito importante, vocês analisarem palavras como opinião, em opinião o P não é mudo, Estereótipo não é estereótipo, apesar de nós falarmos assim, é estereótipo, Ascensão, ascensão é uma palavra que se escreve com, tem SC, ASC, EN, e aí a parte em que muitos desviam. Em vez de colocar no são, ascensão, em vez de colocar SA, otil, coloca C cedilha otil, só que é com S. Então tem que tomar muito cuidado com palavras assim. Separação de sílaba inadequada, tomar muito cuidado quando for mudar de linha, para que não coloque junto dois R's ou dois S, já que na separação de sílaba elas têm que se separar. Ou então palavras que apresentam uma sílaba apenas, como mais, Mais, tanto com I quanto sem I, Mas desvio que eu já vi em redação foi mais com I separado. Aí põe ma e na outra linha is. Então se você reparar que o espaço já está curto e pode não caber a palavra, é melhor você colocar a palavra toda na outra linha. Ou então diminuir um pouquinho a letra para caber a palavra direitinho, para não separar sílaba que não deve, E uso de iniciais minúsculas e maiúsculas, em termos como Constituição Brasileira, Forças Armadas, o F e o A têm que estar com inicial maiúscula. Constituição Brasileira, a Constituição é um documento histórico, então o C deve obrigatoriamente ser maiúsculo. O nome, da Constituição de 1988 é a Constituição Federal de 1988 ou Constituição Cidadã. Então, em Constituição Federal, o C e o F devem estar em maiúscula. E em Constituição Cidadã, o C do Constituição e o C de Cidadã também tem que estar maiúsculo. Em Constituição Brasileira, apenas o C é maiúsculo. O B de brasileira não é, porque brasileira não faz parte do nome da Constituição. Seria uma qualificação da Constituição, uma especificação. E Forças Armadas, o F e o A maiúsculo. E artigo, quando for colocar sobre artigo da Constituição, não abreviar, não colocar ART só, escrever artigo e com A maiúsculo, porque faz parte do documento em si, certo? Então, procurem analisar bem a fundo, as frases temas, Fazer exercícios sobre norma. Fazer exercício sobre norma padrão é importantíssimo, E tomar muito cuidado com acento grave. A diferença entre discriminar e discriminar é muito importante, E palavras na terceira pessoa do plural com letra repetida, dois As repetidos, perderam acento, Então, veem, creem, não recebem acento circunflexo, não recebem nenhum acento. E palavras com duas sílabas, como contém, mantém,
elas recebem acento agudo quando estão no singular e recebem acento circunflexo quando estão no plural. O tem, por ter apenas uma sílaba, não recebe acento quando está no singular, ao contrário de mantém, contém, né? Até outras não precisa ser com 2 sílabas só, né? Palavras como entretém, que tem 3 sílabas, também no singular usa acento e no plural não. Então, não, quer dizer, tanto no singular quanto no plural tem acento. Quando tem uma sílaba só é que no singular não tem acento, tá? Então, tem, por exemplo, recebe acento só no plural, que é o acento circunflexo. No singular, não. Dia a dia não tem mais hífen. Mão de obra também não, porque palavras compostas com preposição no meio perderam o hífen, né? Falei assim. Perderam o hífen. Então, dia a dia, mão de obra não tem hífen. Hífen. Coisa, não usar essa palavra em redação, porque além de ser informal tem sentido muito vago, certo? E tomar muito cuidado para não repetir palavras próximas, né? Como eu tinha falado no outro vídeo. E o que? A palavra que na mesma frase, ela é problemática, né? Então procurar não repetir porque diz respeito à coesão, né? A estruturação das ideias. Assim como não repetir gerúndio próximo. Por exemplo, afetando, diminuindo, né? Tem o NDO no final. Então procurar não repetir quando estiverem próximas. Próximas que eu digo é no mesmo parágrafo ou no final de um parágrafo, imediatamente na primeira frase do seguinte. Né? Pode até colocar na segunda frase do seguinte a mesma palavra, mas procurar não repetir principalmente conjunção, porque a maioria dos sentidos de conjunção há opções diferentes para se escrever, então quanto menos se repetir, melhor, ainda que esteja distante. Se vocês já colocaram além disso, se você já colocou além disso, por exemplo, no segundo argumento, no início do segundo argumento, procurar não colocar em nenhum outro parágrafo. Na conclusão, procurar não colocar em nenhum, porque é uma oportunidade de mostrar também que vocês conhecem mais repertório, que vocês conhecem mais termos, mais palavras, expressões que têm aquele sentido, né? Certo? Então, atentem aí para os materiais e quanto à norma padrão, né? Eu envio exercício, né? Para parte de vocês já até recebeu, né? Mas quem não tiver recebido pode me perguntar, pode me pedir que eu envie. Então vou gravar mais um vídeo, o terceiro de hoje, sobre citações. Beijão.